Meu nome é Marisol Anselmo, sou neonatologista, trabalho nesta área há mais ou menos 15 anos, para ser assim mais concreto. Já trabalhei no Hospital de Faro e agora trabalho no Hospital Particular do Algarve. O facto dos bebés nascerem antes do tempo vai fazer com que eles sejam realmente mais sensíveis em vários órgãos e sistemas. Isso é porque os órgãos não chegam a se formar totalmente. Talvez o órgão que nos preocupa, bem, dois, mas o primeiro que nos preocupa mais será a função respiratória. O pulmão está ainda muito imaturo, muitas das vezes os bebés são necessariamente reanimados ao nascer, depois vão precisar de oxigênio. Esse oxigênio muitas vezes não é só durante o internamento, mas é também em domicílio. Portanto, a parte respiratória é uma parte muito preocupante. A parte do sistema nervoso central, muito preocupante também, porque os vasos cerebrais são muito frágeis, podem sangrar, pode haver zonas que sofrem com falta de oxigênio e que inicialmente podem ser visíveis, mas às vezes não são. Essas sequelas não são visíveis de imediato e traduzem-se em alterações de comportamento mais tarde. Outros órgãos, nomeadamente gastrointestinal, com a parte da alimentação, que são bebés mais difíceis de alimentar, mais difíceis de aumentar de peso. E depois aquilo que mais preocupa os pais, que é: será que o meu filho vai ser uma criança igual às outras crianças que nasceram de termo? Será que o meu filho vai ter um comportamento normal? Será que vai aprender na escola como as outras crianças? Essas angústias nós muitas das vezes não conseguimos responder à data de alta. Precisamos de acompanhar aquela criança para conseguir tentar perceber se tudo vai correr bem ou se vai haver no percurso do crescimento alguma coisa que precisamos de intervenção, não é? Eu acho que a maior angústia que os pais têm quando vão para casa é saber se aquele bebê, que esteve sempre ligado àqueles monitores, à monitorização da frequência cardíaca, ao oxigênio, àquelas máquinas, se vai continuar tão bem depois em casa, ou seja, se vai continuar tão estável do ponto de vista cardiorrespiratório, sem os monitores, claro. Por isso é que algumas unidades, não só em Portugal, mas fora de Portugal, têm um alojamento conjunto prévio à alta, que isso permite aos pais imitar um bocadinho aquilo que vai acontecer em casa, tendo o staff de enfermagem e médicos junto, porque é normalmente próximo da unidade, mas sem os monitores, para os pais terem uma ideia do que é que lhes vai acontecer em casa. Não tendo esses monitores, os pais têm outros recursos, que são os recursos que adquirem durante o tempo em que estão na unidade. Quem melhor conhece aquele bebê é sempre o pai ou a mãe. Porquê? Porque aprende a observá-lo, aprende a perceber através de pequenos sinais quando é que não está bem, quando é que tem fome, quando é que precisa mudar a fralda, quando começa a mudar a cor, porque provavelmente está-lhe a doer a barriga, está a baixar ligeiramente a saturação. Todas essas coisas são adquiridas durante o tempo em que os pais estão, aquelas semanas todas, dentro da unidade. E depois será uma mais-valia para quando estão em casa. Penso que talvez seja, e depois saber se cresce bem, saber se aumenta bem de peso, saber se vai ser uma criança normal, igual às outras. O maior conselho é que eles vivam um dia de cada vez, que se desliguem um bocadinho daquele momento imaginário que era ter um bebé de termo, e na cabeça deles é exatamente aquilo que estaria a acontecer. Na vida de tudo, o mais importante é as pessoas criam expectativas sobre um momento e esse momento é totalmente defraudado. É isso que acontece com o nascimento de um prematuro. Nada daquilo era aquilo que os pais tinham previsto e imaginado na sua cabeça. Isso, entre o que está a acontecer e aquilo que eles esperavam que acontecesse, há um gap enorme. E, portanto, basicamente é gerir expectativas, viver dia a dia e fazer, digamos que confiar nos profissionais, obviamente, conversar não só com os profissionais sobre o momento atual de cada criança, porque isso também varia muito. Há crianças que não estão bem, há outras que estão completamente estáveis e são bebés que não nos preocupam, não é? E depois falar com outros pais. A rede de apoio da Nascer Prematuro ou de outros grupos são, de facto, aqueles grupos que vão apoiar estes pais naquele momento. Senão, aqueles pais nunca conheceram a prematuridade antes daquilo lhes ter acontecido. Portanto, é quando eles falam com outras pessoas que viveram o mesmo, conseguem sentir a mesma empatia. Ninguém sabe como se passa naquele caminho, a menos que já tenha passado ali. Quando vão para casa, basicamente, os medos são os mesmos agora ou em termos de pandemia. O Covid não é mais assustador do que são todos os outros vírus que coexistem com ele neste momento do inverno. Portanto, o que é que acontece? Quando os pais vão para casa, devem restringir as visitas, mas atenção com isso, porque eu também acho que os avós, a rede de apoio dos familiares que são considerados quase como família, deve ser permitida a proximidade. Portanto, essas pessoas devem ajudar estes pais quando eles vão para casa, com a máscara, a lavagem das mãos, o essencial, mas não se devem afastar de toda a comunidade que os pode ajudar naquele momento.
Se tiver um irmão mais novo que frequenta o infantário, por exemplo, isso é um alerta muito importante. Aí, quando o irmão vem da escola, que pode trazer 1000 vírus, tem que ir imediatamente para o banho. Se estiver muito constipado, não se deve aproximar do bebê. Se não tiver, faz a história do banho, lavar as mãos, eventualmente usar máscara ou não, depende da idade da criança, não é? Mas tentar que essas medidas sejam cumpridas o mais possível. Depois, as pessoas não devem ficar reféns de casa, a menos que estejam confinadas por obrigatoriedade do Estado, porque senão devem sair de casa à hora do dia em que o tempo está melhor, em espaços livres e abertos. Estas pessoas tiveram semanas dentro de uma unidade em sofrimento total e absoluto. Agora é um momento em que podem ser um pouco livres, precisam mesmo daquele momento de liberdade, porque a parte mental é essencial. Se a pessoa não está bem do ponto de vista mental, não consegue tomar conta não só daquela criança, como qualquer gestão da casa, não é? Basicamente, eu acho que em relação à pandemia e aos vírus é isso. Devem manter as rotinas que faziam de pele a pele, de canguru dentro da unidade, que isso é uma coisa super importante para o bebê quando vai para casa, não é? E quando tudo isto passar, podem tentar fazer um curso de suporte básico. O curso de suporte básico vai ajudá-los depois a sentir maior confiança em situações de engasgamento, mais à frente quando tiverem que dar alimentos mais sólidos, ou em situações mais simples de gestão que os deixa com mais recursos para agir em situações mais emergentes. É um alerta não só para as pessoas que viveram essa mesma prematuridade, mas para toda a comunidade que nunca ouviu falar. Portanto, perceber que estes bebés existem, são especiais e que vão ter condições de vida, se tudo correr bem, iguais aos outros bebés que nasceram de termo. Os pais dos prematuros precisam de viver com o coração e pensar com o coração. É o mais importante.